E o tema dessa mensagem, se você quiser anotar, chama-se Controlando as Emoções. Quem aqui já teve ou passou por momentos onde você se viu totalmente descontrolada? Só as outras são controladas. O momento onde você olhou e disse assim, não parece que sou eu. Ou de repente passou um momento e você falou, parece que, né, eu possuí o diabo. Porque não era eu, né? Ele me pegou e me tomou. Quem já passou por isso? Todas nós, em algum momento, mesmo, faz assim de novo que eu quero ver, até a minha irmã é extremamente estável, até ela perdeu o controle, gente, quem dirá nós, ela para perder o controle, olha, porque o negócio é sério. Todas nós acabamos tendo um momento onde nós nos desestabilizamos, perdemos o nosso equilíbrio, né? Esse é um desafio, para algumas pessoas, esse desafio talvez seja maior. Isso vai muito da questão do temperamento. Existem pessoas mais explosivas, existem pessoas mais calmas. Quando a pessoa ela é mais calma, ela é mais difícil de tirar do sério. Apesar de que são geralmente essas pessoas que quando saem do sério, né? Meu pai era assim, meu pai sempre foi muito, a minha mãe sempre foi mais de corrigir, né? E corrigir na gritaria, e nas varadas, na pancada, tudo que tinha. E meu pai sempre foi mais de falar. Mas quando meu pai pegava, aí você podia correr em volta da casa, que fosse, que o negócio ia pegar de uma forma muito, muito grande. Por quê? Ele era calmo. Mas quando tirava ele do sério, o negócio realmente saía do controle. E isso vai muito do temperamento de cada um de nós. Só que nós precisamos compreender que todas nós temos as nossas emoções, que existe algo que sempre vai nos desestabilizar mais. É ou não é? Comece a pensar comigo, eu quero que você pense nessa hora. Nos momentos onde você perdeu o teu controle, nos momentos onde você saiu do sério, se você começar a voltar lá atrás, talvez foram em situações iguais, é ou não é? Situações que se repetiram, talvez existam pessoas que consigam te tirar do sério mais fácil, é ou não é? Pessoas que te desestabilizam, pessoas que parece que elas, a hora que você olha, depois você fala, essa pessoa, ela sabe me tirar do sério, é ou não é? E a gente, como, né, boazinha que somos, sempre falamos o quê? Eu saio do sério porque fulano me tirou do sério, né? Nós transferimos a responsabilidade, achando que somente a culpa é do outro. E eu quero falar para você, você que trouxe o seu bloco de anotação, anote aí o que é uma emoção. Quando as nossas emoções, né, elas saem do controle, o que é a emoção? A emoção é uma sensação física e emocional que é provocada por algum estímulo, que pode ser um sentimento ou um acontecimento. É como eu disse para você, você precisa detectar coisas que conseguem te tirar do sério, pessoas que conseguem te desestabilizar, acontecimentos. Quantas pessoas, elas ainda perdem o controle por causa de situações lá atrás. Situações que ocorreram, você sabia, até mesmo na infância. Você já deve ter me ouvido falar isso em outras circunstâncias, que uma das primeiras coisas, quando você começa a ter um quadro de ansiedade, um quadro onde você tem insônia, o que os médicos eles acabam receitando? Um remédio para você dormir. Quando nós ficamos sem dormir, quando você perde noites, eu não sei você, mas eu preciso dormir. Se eu ter que virar uma noite, eu desestabilizo, perco totalmente o controle, porque a minha mente, ela precisa descansar. E isso é de todo ser humano precisa ter um período de repouso. Então aquela pessoa que começa a ficar muito tempo com insônia, muito tempo sem dormir, o que o médico faz? Dá um remedinho. Para quê? Para que ela possa descansar. Então talvez você pode até lembrar disso, falar, olha, eu tenho realmente, né, perdido paciência, né, ou é uma mãe que está ali na fase, né, daquele período de
acostumar com o bebê, ou talvez você esteja enfrentando um problema difícil, qual tem tirado o seu sono, e você tem notado que você tem perdido as suas emoções, você tem perdido o controle. E, de repente, existem situações físicas, assim como nós lemos aqui, situações, né, externas, que estão te tirando do sério. Que você olha e fala, olha ali, eu estou assim, tão nervosa durante o dia, porque eu não estou dormindo à noite. Eu estou precisando descansar mais. Eu estou, né, perdendo a minha estabilidade. Você precisa aprender também a discernir o que te tira da tua estabilidade, né? Ou seja, pessoas, né? E quando é pessoas? O que nós fazemos quando pessoas nos tiram do sério? O que você acha que você deve fazer? Você precisa saber, existem situações que nós precisamos pedir para o Espírito Santo nos dominar. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Gálatas 5, que nós vamos ver um texto onde fala e nos dá o conselho, né? Gálatas 5, versículo 22 em diante. Vamos ler do 16, perdão, em diante, para ficar mais fácil o entendimento. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. O que nós acabamos de cantar? Liberta-me de mim, né? O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero é, né, o tempo todo diante de mim. Olha lá. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, aqui nós já podemos, e de repente se você analisar, né, você vai ver que algumas coisas aqui já podem te tirar do sério. Muitas vezes quando nós falamos obra da carne, tem gente que já, eu não me deixo satisfazer pela carne, que a única coisa que a pessoa olha nesse versículo é a imoralidade sexual, né? Ela olha a impureza, a libertinagem, então ela fala assim, não, eu não tenho problema com a carne. Só que se a gente olhar bem esse versículo, junto com o imoral, está também a pessoa ciumenta. Você consegue ler ali? Olha lá no versículo 20. Junto com a libertinagem e com as orgias, estão aquelas pessoas que gostam de fazer fuxico e dividir onde elas estão. Sabe aquelas pessoas que ao invés de construírem pontes, elas constroem muros? Elas gostam de ver, se você chega e falar, né? Vamos usar um contexto de célula, nós temos célula aqui na igreja. Às vezes chega alguém lá e a pessoa, uma comenta com a outra, você viu fulana? Fulana é tão bacana, é uma mulher tão legal. Daí já vem uma e fala o quê? Você não conhece. Cuidado, né? Quando alguém chega para você e fala assim, cuidado com fulana, o que na hora você já pensa? Já na hora você já levantou muros. E essas pessoas estão juntas com os imorais, com aqueles que praticam orgia, né? Imoralidade sexual, impureza. Agora vamos lá um pouquinho, olha lá. Ódio, né? Discórdia, ciúmes. Aquelas mulheres, eu acredito que aqui não tem, porque, né? Aqui em Maringá não existe. Aquelas mulheres ciumentas, né? Que tudo, nós até falou um pouquinho sobre isso no sábado com os jovens,
nós tratamos sobre relacionamentos tóxicos e falou um pouco sobre isso. Sabe aquela mulher que ela possui se ela não tiver a senha do celular? Se ela, o marido chegar, ela não tiver que olhar todas as mensagens, ela tem que ter a senha de tudo, porque senão ela fica possuída. E daí qualquer coisa, ela diz assim, é culpa dele. Porque se ele não fizesse isso, eu não agiria desse jeito. Mas isso não acontece aqui, né? Não acontece. Pessoas que têm ciúmes de amigas, de pessoas que se relacionam com outras pessoas. Existem pessoas que são, infelizmente, doentes de ciúmes. Ela tem ciúmes de tudo, de todos, não é só do marido, do namorado, não. Ela tem ciúmes de todo mundo. Ela não pode ver ninguém se relacionando bem, porque ela tem ciúmes. E olha isso aqui. Muitas vezes a pessoa dominada pelos ciúmes, ela vai perder o controle das suas emoções. Ela vai ter atitudes infantilizadas, atitudes imaturas. Quantas pessoas dominadas pelos ciúmes perdem o controle das suas emoções e agem infantilizadas, como criança de 4ª série. Às vezes você olha gente adulta, né? Mais de 40 anos brigando por causa de ciúmes, você fala, meu Deus, parece que eu estou na 4ª série vendo uma coisa dessa. Por quê? Porque perde o domínio das suas emoções. Outra coisa, inveja. Tem pessoas que são invejosas e elas perdem o controle das suas emoções. Eu tenho uma mensagem muito boa lá no canal do Ele e Elas, que fala sobre como lidar com a inveja. Se você nunca viu essa mensagem, eu te aconselho a assisti-la. A inveja, muitas vezes, a pessoa, nem sempre ela sabe que ela é invejosa. Ela nem sempre, ela tem controle disso. E ali eu falo muito sobre isso. Uma forma, porque a gente fala do invejoso, a gente acha que a pessoa ela faz aquilo por mal. A gente acha que a pessoa tem consciência que ela está fazendo. E muitas vezes, não. Muitas vezes a pessoa não sabe lidar com isso. Ela perde o controle das suas emoções porque ela sente inveja. É uma foto que ela olha no Facebook e gera inveja nela, ela perde todo o seu dia. Ela perde. Ela vê o outro bem e ela não está, aquilo gera um descontentamento. Às vezes é o outro lá fazendo uma viagem, né? Foi para a praia, ela não foi, ficou com inveja, perdeu o controle das emoções. Já que aqui chove, né? Cai a raio, tsunami, tudo lá. Fica possuída, né? Existem pessoas assim, e essas pessoas muitas vezes não sabem como lidar com as suas emoções. Não sabem. E ela precisa encontrar uma forma de lidar com isso. Ela precisa, muitas vezes, colocar isso diante de Deus e falar, Deus, eu não quero. Tem pessoas que sentem inveja de pessoas que fazem bem para ela. É ou não é? Você já viu pessoas assim? Você fala assim, mas, né? Às vezes chega alguém e fala assim, mas fulano, às vezes é mãe da gente, alguém próximo, fala assim, fulano age assim porque tem inveja de você. Mas você fala assim, mas eu nunca fiz mal para essa pessoa, por que ela tem inveja? E essa pessoa não sabe lidar com isso. Então, se de repente você está aqui nessa noite e você olha e fala assim, às vezes eu sinto. Às vezes eu olho o outro bem, eu perco as minhas emoções, o controle das minhas emoções. Não é algo que eu quero fazer, não é algo, né? Não é o mal que eu não quero sentir esse mal, mas eu sinto assim. E é hora de colocar isso diante do Senhor. É hora de colocar essa emoção no controle do Espírito. Olha lá, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Agora vamos lá para o versículo 22, que vai falar o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Aqui nós vimos o fruto do Espírito e é o que todas nós precisamos buscar todos os dias.
O fruto do Espírito não é algo que você adquire uma vez e depois você, pronto, acabou. Não. São coisas que você vai praticar todos os dias. Todos os dias você tem que buscar andar no Espírito. Não é algo que você, é como, por exemplo, banho você não tem que tomar todo dia? Pelo menos é regra, gente? Tem que tomar todo dia. Banho você não tem? Então, mesma coisa, se vestir do Espírito Santo, se revestir da armadura de Deus. Mesma coisa, é todos os dias. Todos os dias você tem que colocar isso diante de Deus. Mesmo, uma pessoa de repente amável, uma pessoa que tem paciência, se ela não colocar isso diante de Deus, ela pode sim perder a paciência. Nós somos humanos, amém? Ninguém pense, eu sempre falo, eu brinco, eu falo assim, você só não pode orar errado. Por exemplo, se você orar pedindo paciência, é errado você orar pedindo paciência. Por quê? O que vai acontecer para você saber se você tem paciência? Vão acontecer situações difíceis para você saber se você está realmente, Aí às vezes a pessoa está lá orando, pedindo paciência para Deus e está acontecendo um monte de situação e ela fala, Deus, mas eu oro por paciência e a tribulação vem, mas por quê? Porque ela está sendo testada. Uma das coisas mais difíceis é nós programarmos as nossas reações. Reação é difícil. Eu sempre falo sobre isso. As nossas ações, nós conseguimos programar. As nossas ações, a gente consegue pensar. Se você pensar, vamos supor, você vai encontrar uma pessoa, você consegue pensar como você vai reagir. Você consegue, pensar como você vai se comportar. Você consegue organizar seus pensamentos e falar assim, eu vou agir dessa forma. Agora, quando isso acontece de supetão, você já foi pega de surpresa em alguma situação? Em alguma situação que você olhou e na hora que você, viu aquilo, você não soube como reagir? Você se perdeu totalmente, sem saber para onde ir. Por quê? Porque, infelizmente, as nossas reações, elas são mais difíceis. E nós estamos entrando num tempo, eu sempre, nas mensagens de final de ano, eu sempre falo sobre esse período. Todo mundo se pergunta, fala, não vejo a hora de acabar o ano, é ou não é? Todo mundo está na contagem regressiva para 2020. Todo mundo naquela expectativa, gente, que 2020 seja melhor que 2019, Sempre naquela expectativa. E eu sempre trago mensagens sobre isso, de realmente, a gente está com o coração, com a expectativa desse novo que vai vir. Mas eu falo sempre do mistério, que não tem de onde que a gente tira, que no dia 31 as coisas mudam de uma hora para outra, é ou não é? Parece que no dia 31 algo mágico acontece e a gente zera. Sendo que nós temos a oportunidade de fazer isso todos os dias, é ou não é? Todos os dias nós temos oportunidade de começar. Mas existe algo que foi criado em volta do dia 31 de dezembro, que todo mundo espera a sua virada para zerar o caixa e começar de novo. Aí entra, as dietas que vão começar em 2020, as metas que só vão começar em 2020. Você talvez esteja pensando, nem vou fazer nada mais esse ano, vamos deixar para janeiro de 2020. Vamos deixar para frente, porque agora não adianta mais nada. As pessoas, elas vão reagindo dessa forma. E eu e você também, muitas vezes, deixamos agir dessa forma, dessa maneira. E o que acontece, o que se vê muito nesse período também? É onde as emoções já estão afloradas. Muitas pessoas estão com uma carga já emocional muito grande. Elas estão cansadas. Existem pessoas que trabalharam o ano todo e esperam esse período para tirar folga, espera esse momento para descansar. Então, muitas pessoas estão já com uma sobrecarga. E é necessário que eu e você venhamos a ter um tempo para realmente descansar. Nem que você fique em casa, tá? Mas você precisa descansar. Você precisa desligar a sua mente. Quando nós, as nossas emoções, elas estão num período difícil, um período de cansaço, parece que as coisas acontecem tudo para, você fala, já não está bom, e agora acontece isso para piorar a situação. Você já passou por momentos assim? Onde parecia que já estavam as coisas fora do controle, parece que aparece mais coisa ainda? Por quê? Porque os nossos corações, eles estão muito mais susceptíveis.
E uma coisa que eu e você precisamos sempre nos lembrar é que o inimigo das nossas almas, ele não olha para nós nos momentos que estamos frágeis e ele diz assim: ai, tadinha dela, está tão cansada, já está tão cheia de problemas, não vai ser eu que vou trazer problema agora. O inimigo, ele não age dessa forma. O inimigo, muito pelo contrário. Às vezes, ele vai usando situações pequenas, muito pequenininhas. Você já ouviu aquele ditado que não é, né? Não é uma grande coisa que transborda o copo? O que é que transborda o copo? Uma gota. É uma gota. Então, existem situações onde você está sendo minada aos poucos. É como se, né, o outro ditado, é água mole em pedra dura, e situações onde o inimigo tem tentado contra a sua vida, tentado em áreas do seu coração, tentado em circunstâncias. Se você andar no Espírito, você já vai conseguir discernir isso. É esse o nosso desafio. É esse o nosso desafio de não andar guiadas pelas nossas emoções. Quem anda guiado pelas suas emoções vai ser igual folha no vento. Bateu o vento, vai rodar para lá e para cá. E nós, quando nós começamos a buscar, a andar no Espírito, nós precisamos pedir um dos dons, que para mim é um dos dons mais importantes para um cristão. O discernimento de espírito. Discernir aquilo que está acontecendo ao teu redor. Discernir aonde está aquela, né, situação que, na verdade, às vezes você olha pequenas coisas e você nem imagina que o que é estratégia maligna é que essas coisas, elas te cansem quando aquilo que realmente o inimigo quer fazer, você já esteja cansada e perca totalmente o seu controle. Deu para entender isso? Não sei se eu fui clara, que no meu pensamento está claro. Preste atenção. Talvez você esteja passando por momentos onde você já esteja discernindo que o inimigo ele está tentando contra a sua vida. Tentando em áreas, trabalhando ali aos pouquinhos, minando o seu coração. Situações pequenas, onde o inimigo está vindo e lançando uma semente. E se você não discernir esse tempo, se você não discernir, se você não pedir para o Espírito Santo, falando: Deus, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais para que eu discirna o que está acontecendo ao meu redor, que na verdade o inimigo está trabalhando para algo maior, para que quando isso aconteça, eu perca totalmente o meu controle, eu perca totalmente a minha estabilidade. Eu não sei, de repente há alguém aqui que está passando por um momento assim, um momento que é como se fosse, sabe assim, crucial. E Deus queira, vou dizer uma coisa para você, acredito que pelo Espírito, que você nessa noite fique atenta, que nessa noite você fique atenta e que você não venha se lembrar disso depois que acontecer. Discirna hoje, fala: Deus, será que é comigo? Será que o inimigo ele está, como diz a palavra, andando ao meu derredor, procurando ocasião onde ele possa me tragar? Abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais. Por isso que as nossas mentes têm que estar totalmente alerta, porque o inimigo ele não dorme. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o inimigo não dorme. Aprender a dominar as nossas emoções tem que ser algo diário. Nós precisamos trabalhar todos os dias. Existem situações onde você vai discernir mais rapidamente. Existem situações onde você vai começar a entender mais claramente que aquilo ali é algo que desestabiliza você. E quando você já discerne, é mais fácil para você controlar. Existem situações, por exemplo, eu mesmo esses dias passei uma situação assim, né? E ali num contexto, né? Eu tenho uma filha que está numa fase bem complicada e em casa quem mais explode sou eu, né? E a gente tem muito embate, porque imagina, né? Eu e ela estamos numa fase assim bem complicada, porque eu a confronto muito todos os dias. Só que existem coisas que eu já discerni.
E esses dias, né, pela manhã, nós estávamos num contexto e ela já me conhece muito bem. E ela sabe o que me tira do sério. Ela sabe o que ela pode falar e ela me desestabilizar. Só que eu tenho olhado e falado, não, peraí. Ela está me chamando para o jogo, mas eu não posso entrar. E é muito difícil quando as emoções estão afloradas. Quando você está fora, eu falo sempre isso. É a mesma coisa, vamos dar o exemplo, né? Um exemplo claro. Quando uma pessoa, ela passou por uma situação, vamos dizer lá, um casal de namorados. A moça, ela olha o rapaz e ela não consegue enxergar nada que aquele cara só faz mal para ela. E a melhor amiga, né? Quem já casou já deve ter passado por uma história dessa com alguém ou você mesmo passou. Todo mundo olha para aquele cara e fala, esse cara não vale nada. Ela não está vendo isso. Todo mundo que está em volta olha e fala, meu Deus, não está enxergando? Quando a gente está de fora não é muito mais fácil? Agora, quem está com as emoções na situação, a gente fala assim, mas eu não vou mais falar, porque ela não me ouve. Tenha paciência com a criatura, ore por ela, porque as emoções dela estão na situação. E quando a gente está de fora, a gente vê muito mais claro. Eu sempre lembro de uma frase que uma professora minha, uma vez ela disse, que nós nunca devemos olhar uma situação, por exemplo, imagine uma sala, e você nunca pode descrever uma sala pelo buraco da fechadura. E muitas vezes nós olhamos a vida dos outros pelo buraco da fechadura, sendo que se você for descrever essa sala com a porta aberta, você vai ver detalhes que muitas vezes não vai aparecer no buraco da fechadura. Então, quando a pessoa está com as suas emoções assim, é muito mais fácil. Mas até chegar nesse ponto de você discernir, é muito complicado, é ou não é? É difícil, não é todas as vezes. Não pense você, mas para algumas pessoas, tem pessoas que acaba sendo mais fácil. Elas conseguem ser muito mais ágeis para discernir, mas existem pessoas que infelizmente não. Elas mordem a isca, não precisa muita coisa. Ela cai e depois que ela cai, o que ela faz? Ela olha, né? Parece que passa um vento, leva aquele espírito mal embora e fica ela olhando, gente, o que eu fiz? Né? O que eu falei? E eu li até algo, até coloquei aqui para ler para você, que até complementou. Estava nas redes sociais hoje do pastor Josué Gonçalves. Ele diz assim, quando você perde o controle das suas emoções, o diabo assume o controle da sua língua. É forte. É muito forte isso. Quem quiser anotar, anote aí. Quando você perde o controle das suas emoções, o diabo assume o controle da sua língua. Por que o inimigo faz isso? Porque ele sabe que há poder nas nossas palavras. Ele sabe que assim como nós temos o tempo onde nós, falamos assim, olha, nós vamos profetizar vida, nós vamos profetizar bênção. O inimigo sabe que nos momentos de ira, nos momentos onde as nossas emoções estão fora do controle, é nessa hora onde a nossa língua, lembra lá, eu já preguei sobre isso também, tem lá no canal do YouTube, sobre a poder em suas palavras, é uma mensagem que fala muito claro sobre isso, se você puder, assista lá, que fala que se há uma coisa que é indomável, é a língua do homem. A língua da mulher, O homem até segura um pouco, mas a tal da mulher. E nesses momentos de descontrole, a gente acaba liberando palavras. E na nossa mente, no nosso entendimento, a gente acha que isso não tem fundamento nenhum. Que o diabo vai, Deus não vai levar em conta, eu estava fora de mim. Deus não vai levar em conta o que eu falei. Não. Aquele momento é um momento onde o diabo estava à espreita para pegar essas palavras, pegar esses decretos e colocar realmente ele em execução. Nós ministramos, nós temos aqui na igreja o curso Casados para Sempre. E durante muito tempo, eu e meu esposo, nós ministramos. E uma vez saiu uma reportagem numa revista da UDF,
que foi uma das frases mais ditas diante do juiz na hora dos divórcios. A frase mais dita diante de um juiz na hora de um divórcio é: eu sempre te disse que isso um dia ia acontecer. Ou seja, durante as brigas, durante as situações, a gente libera palavras, a gente libera situações, depois a gente acha, aconteceu porque era para acontecer. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. São nesses momentos onde as palavras, elas caem como sementes. E se você está com as suas emoções fragilizadas, ouça isso. O inimigo, ele sempre vai querer desestabilizar você. Porque no momento quando você está fragilizada, a semente, ela vai, parece que, frutificar mais ainda. Na hora que você está ali, num sentimento, né, não sabendo lidar com as suas emoções, parece que o que a pessoa fala impregna em você. Quantos são os momentos onde a gente mais, né, lembra de palavras, de coisas? Não são, por exemplo, quem é casada, ou quem é, né, filha, no tempo de solteira, quando você tinha. Eu me lembro mais, o que mais sempre me feriu não foram, às vezes, as cintadas, varada, né, mangueirada que minha mãe me dava, mas eram as palavras liberadas. Eram as profecias, né, malditas que ela lançava no momento da ira. Era isso onde mais me feria. E você talvez, no momento, né, da sua infância, da sua adolescência, você também recebeu palavras que até hoje, a dor do físico passou, mas está lá dentro. Setas, né, que ficam, vozes que ficam falando com você. Um casamento que está abalado, às vezes é uma coisa que se diz ali no momento, e aquilo ali está na sua mente até hoje. Por quê? As suas emoções, elas estavam machucadas. E é necessário que eu e você venhamos a pedir para o Espírito Santo. Dizer: Espírito Santo, não importa como eu esteja hoje. Eu não sei se você está aqui com as suas emoções totalmente abaladas. Se você de repente está mesmo passando por um período, você fala: eu vou ter um surto. Eu vou, daqui a pouco eu vou surtar, vou enlouquecer, né? Eu estou perdendo a razão. Eu não sei como você está, mas o Espírito Santo, ele sabe. E se ele te trouxe aqui nessa noite, é porque ele quer fazer algo em você. Ele quer mover no seu coração. É hora de nós colocarmos as nossas vidas diante de Deus e falar: Senhor, eu não quero ser guiada pelos meus sentimentos. Eu quero ser guiada pelo Teu Espírito Santo. Eu quero que o Teu Espírito Santo guie as minhas emoções. Não existe nada mais terrível de conviver ou viver com pessoas que são apenas guiadas por suas emoções. Emoção, ela vem e passa. Ela vem e passa. Pessoas que são guiadas pelas emoções, às vezes eu falo isso quando eu estou ministrando louvor. Tem gente que, se é guiada pelas emoções, ela entra aqui no domingo, se o cachorro correu na rua antes dela fechar o portão, e ela estava o dia todo bem, mas naquela hora ela perdeu o controle, acabou o dia. Ela chega aqui, ela não consegue fazer mais nada, porque as emoções dela perdeu totalmente o controle numa situação. Nós não devemos ser guiados pelos nossos sentimentos e emoções. Todos os nossos sentimentos e as nossas emoções, é óbvio que nós vamos sentir. Amém? Você vai sentir. Mas o problema não é sentir. É o que eu e você fazemos com aquilo que sentimos. O problema hoje dessa geração é que as pessoas andam segundo os seus sentimentos. Elas sentem e elas fazem. Eu sinto vontade disso, eu faço. Eu sinto vontade daquilo, eu faço. Eu ando guiada, né, por aquilo que me faz somente feliz. Falamos sobre isso mês passado. Se me faz feliz, então eu tenho que correr atrás. Guiados por sentimentos. Que eu e você nessa noite, nós venhamos a pedir para o Espírito Santo, que Ele possa nos ensinar a sermos mulheres que sejam guiadas pelo Espírito Santo. É um desafio diário. É todos os dias. Lembra da máxima lá dos alcoólicos anônimos? Um dia
de cada vez. Né? Não pense você. Não pense você, agora hoje eu vou aqui orar e as coisas... Não, talvez você vai chegar em casa e vai acontecer, né, alguma situação que vai tentar tirar a sua paz, roubar, desestabilizar você. Nessa hora, você tem que falar, Senhor, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, né? Me toma, me envolve, e você vai ver que talvez existam áreas que vão ser mais difíceis, mas outras vão ser mais fáceis. Até o tempo onde até aquelas que são difíceis vão se tornar mais fáceis, porque você está aprendendo a depender do Senhor. Amém?